E aí, galera, hoje eu trouxe aqui Felipe Vieira, pra quem não conhece. E agora nós vamos contar a história através de vídeo, pra vocês saberem como é que foi. Começa aí falando. Como é que foi? Eu começo falando. Tá, então eu vou começar falando. Chegamos aqui na Irlanda e tal, o Felipe já tava super preocupado. Morrendo de tanta preocupação, porque eu não vou conseguir emprego, porque vai ser difícil. Ai, meu Deus. Porra, a primeira semana foi foda. Primeira semana. Pode xingar? Não, melhor não, né? Então, Felipe conseguiu o trabalho. Então, foi o que eu expliquei na primeira postagem. Ele tinha que esperar aí os 3 meses pra ter os 3 payslips, pra ele poder seguir com o processo. A gente mandar toda a documentação certinha. A gente mandou a documentação em agosto do ano passado. Ok, ficamos aguardando. Um casal de amigos da gente, em junho, saiu de Knocknacarra, que foi o lugar que a gente foi morar, que era um lugar meio distante. Então a gente morou lá nesse lugar, que foi o endereço pelo qual a gente aplicou o visto. Nós saímos de lá em outubro e a gente ainda não tinha recebido nada da imigração. Ou seja, já tinha passado agosto, final de agosto, no caso, tinha passado setembro, outubro. A gente não tinha nenhuma resposta, 2 meses. Quando nós mudamos dia 15 de outubro para uma nova casa que a gente foi morar com um casal de amigos, perto do centro, não tão perto, perto do centro, nós recebemos uma ligação da imigração falando que tentaram enviar a correspondência 3 vezes pra gente e não conseguiram. E aí o que aconteceu? A carta voltou pra imigração. E aí eles perguntaram se a gente tinha mudado de endereço, daí a gente falou, sim, a gente se mudou tem 1 semana. Eu tomei um esporro. A gente tomou Quem atendeu o telefone fui eu. Esporro. O cara me comeu no esporro, porque é responsabilidade de quem tá aplicando avisar a imigração de que você mudou qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa que você mude, tem que avisar a você imigração. tem que informar a imigração. Passamos o novo endereço da gente e recebemos um papel verde. Do correio. Do correio daqui. E aí a gente olhou aquele papel verde e falou assim, tá, mas e aí, cadê a nossa carta? O que a gente tem que fazer? O correio chegou lá em casa, bateu, mas não tinha ninguém pra receber e deixou um documento dizendo que... Porque todas as cartas da imigração, elas têm que ser registradas. E tem que ter, quem recebe tem que assinar. Tem que assinar. Como não tinha ninguém pra receber, então eles deixavam tipo um cartão dobrado, né, que se abre e fica desse tamanho, dizendo que a carta tá no endereço tal, que é a sede deles, dos Correios aqui. E tu tem que ir lá, filhão. Contramão também. Longe também. E chove. E venta. Pegamos a nossa carta. Ok. Quando a gente recebeu, o que a gente tinha? A gente tinha que mandar praticamente toda a documentação de novo, porque inicialmente a gente não tinha mandado. Muita coisa. Felipe teve que mandar contrato de trabalho, mandar novamente os payslips dele atualizados. A gente tinha que mandar nosso novo contrato de aluguel. Que a gente não tinha. Que a gente não tinha. A gente tinha que mandar a carta do dono da casa, né? Que no caso aqui é landlord, que eles chamam. Então a gente tinha que mandar uma série de documentações. Ok. A gente reuniu tudo. E ainda assim. E nesse meio tempo, o Felipe tava passando por uma adaptação no trabalho. Ele tava assim, a ponto de desistir. Eu o tempo todo falando pra ele, não desiste. Não pode desistir. Eu só quero saber dos meus tempos. Não era isso. Não era isso. Mas a gente discutia, a gente tinha umas briguinhas assim por causa disso. Pois é. Então a gente ficou assim, muito estressado nessa época por causa desse visto. Muito estressado porque tinha que ser tudo certinho. Ele não podia mudar de emprego, ele não podia sair do emprego. Eu não podia sair. Porque se ele fosse pra outro emprego, a gente ia ter que mandar a documentação toda de novo. Então vocês imaginam o estresse que ia ser. Ia ser um estresse enorme. Isso quando foi em dezembro, nós recebemos outra carta da imigração pedindo os documentos específicos da pessoa que morava com a gente, que no caso era o nome do contrato. O amigo da gente irlandês
O contrato estava no nome dele, então precisava de uns documentos específicos dele. Então, o que aconteceu? Enviamos o documento e ficamos esperando. Esperando. Acabou dezembro. Quando foi início de janeiro, a gente se mudou de novo. Nos mudamos de novo para mais perto do centro. Tipo, literalmente, a gente hoje em dia mora no centro. 3 minutos de caminhada 3 minutos do trabalho. Foi nessa última mudança, que é onde a gente está agora, que a gente conseguiu o último documento que a imigração pedia. Que foi os nossos nomes registrados no sistema de aluguel da Irlanda, que é o RTB. É o RTB. E aí a gente conseguiu, sim, enviar para eles e... Quantos dias depois? 15 dias depois. 15 dias depois eles... legal, parabéns, você conseguiu. Ou seja, se lá em Knock na Cara a gente já tivesse... Esse documento, de fato, rapidinho, a gente já teria conseguido. Há muito tempo, já estaria com cartão, já estaria com tudo. O bom dessa história toda é que no meio do processo, quando a gente recebeu a primeira correspondência, eu já pude ter, em novembro, a gente juntou uma documentação e foi na imigração e eu já consegui tirar pelo menos o Stamp 4 temporário. O que me permitiu trabalhar full time, porque o que aconteceu? Eu, como estudante, eu só podia trabalhar 20 horas semanais. Quando você dá entrada na documentação, na primeira documentação, que você recebe a carta, não foi isso? Você já pode ir na imigração dizendo que você se inscreveu, você aplicou pro Stamp 4 e eles te dão um Stamp 4 temporário. Eles te dão um período. Por exemplo, o meu... São 6 meses. São 6 meses, E aí, se a gente não tivesse nenhuma resposta nesses 6 meses, eu teria que voltar lá na imigração para poder estender até o momento que eu fosse aguardar a resposta. Se o Stamp 4 não for aprovado, o que a gente vai fazer, Yanoa? A gente vai ter que pagar uma nova renovação para você, pra gente poder aplicar de novo o Stamp 4, ver tudo que a gente fez errado, pra corrigir e tentar novamente. E aí foi essa coisa louca assim que a gente tava esperando ansiosamente por isso. Porque todo mundo sabe que uma renovação é um custo muito alto. Eu renovei, continuei, e a nossa preocupação era, se acabar chegar em maio, porque meu Stamp 4 era válido, temporário no caso, de novembro até maio. Então, assim, eu tinha que, em maio, saber a resposta. Porque se eu não soubesse, eu ia ter que ir na imigração novamente, pedir para estender, e a gente não sabia quanto tempo que ia demorar, o que ia acontecer, enfim. E nesse meio tempo também tinha a minha terceira renovação, no caso. Então, foi muito aguardado. Foi muito aguardado, foi muito estressante. Mas que no fim das contas, deu tudo certo. Então, foi essa epopeia do Stamp 4. O videozinho ficou longo, hein? Então é isso, gente. Contamos aí a nossa história do Stamp 4. Então fica a dica pra vocês de tudo que aconteceu. Peguem todos os nossos erros e não cometam. Pra quem for tirar o Stamp 4. Cometam seus próprios erros. Tenham suas próprias histórias. Exatamente, mas fica a dica, não se mudem muito. Quando começarem o processo, comecem no endereço e terminem nesse mesmo endereço, por mais difícil que seja. Porque senão vai ficar, ó. E tentem conversar com o landlord de vocês para ele poder se inscrever no RTB. Porque vai facilitar muito a vida de vocês. É melhor garantir do que remediar. Do que ficar voltando a carta várias vezes e pedindo um monte de coisa. E, enfim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Participação aqui do Felipe. Não vai ser sempre isso não, mas de vez em quando eu vou tentar. O próximo assunto da gente vai ser trabalho. E eu vou convocar duas pessoas. duas pessoas muito especiais que trabalharam comigo no hotel. São 2 brasileiras, super guerreiras. E eu vou trazer elas para contar um pouquinho de como é essa questão de arrumar trabalho. E eu quero trazer para vocês a experiência delas 2. Então, beijo e bom domingo. Beijo, gente. Tchau.